Bom, obrigado, deputado Paulo Bilinski, presidente dessa comissão. Eu quero aqui saudar a presença dos delegados da Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira de Souza, Luiz Eduardo Melo de Castro, Alexandre Luiz Rolo Alves. Quero saudar porque nós vemos aqui o trabalho da Polícia Federal para combater criminalidade, corrupção, desvio de dinheiro. É muito bom ver isso, porque muitas vezes a gente se queixa da Polícia Federal quando ela está sendo utilizada para fins que não são seus, para perseguição política, para censura, para intimidação. E eu tenho certeza que vossas senhorias que estão aqui não concordam com essas atitudes, que emanam, inclusive, da pessoa que deveria estar aqui, que foi, inclusive, convidado para estar aqui, que é o chefe da Polícia Federal hoje, o delegado Andrei. Eu quero lembrar, inclusive, que enquanto vocês estão realmente combatendo a corrupção, contra mim tem um indiciamento da Polícia Federal feito pelo delegado Marco Bom Tempo, que cuida, no norte do país, de uma delegacia supostamente anticorrupção, mas que decidiu investigar a minha fala contra um colega de vossas senhorias, o delegado Fábio Schor, que ninguém mais sabe onde está, que abusou da sua autoridade e se baseou em dados falsos para manter preso durante 6 meses um brasileiro, Felipe Martins, por seu pedido e depois autorização do ministro Alexandre de Moraes. Então que bom que vocês estão aqui para realmente combater a criminalidade, a corrupção deste governo do Lula. E eu queria lembrar aqui, deputado Paulo Bilinski, que o delegado Andrei, que deveria estar aqui, que, repito, é o responsável, inclusive, pela perseguição política contra mim, foi seu chefe de gabinete que abriu uma notícia de crime contra mim, sem provocação do suposto ofendido, o delegado Fábio Schor, que só depois foi consultado se ele queria representar contra mim, e sem autorização da Constituição, porque a Constituição não permite nenhum tipo de perseguição da polícia por opinião, palavras e votos. Pois bem, o delegado Andrei deveria estar aqui. Eu queria perguntar algo que talvez ainda não foi perguntado aqui, pelo menos eu não ouvi dos colegas parlamentares que muito bem formularam outras perguntas. Eu queria perguntar ao delegado Carlos Henrique Oliveira de Souza se foi, por acaso, a vossa senhoria que o delegado Andrei perguntou sobre o andamento dessa investigação, enquanto ela estava sob sigilo, para depois dar uma entrevista a um canal de imprensa de esquerda dizendo que o Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, em cuja diretoria está o irmão do Lula, o Frei Chico, se foi a vossa senhoria, delegado Carlos Henrique, ou o Luiz Eduardo, ou o Alexandre, algum de vocês, que Andrei perguntou sobre o andamento dessa investigação sigilosa para depois, enquanto ainda sob sigilo, levou à imprensa a informação de que o sindicato do irmão do Lula não estava sendo investigado. E depois de saber, eu queria entender também, depois de saber se foi de vossa senhoria que saiu essa informação ou não, eu queria entender também por que esse sindicato não está nas investigações, pois, como nós vemos, inclusive, nos dados que obtivemos pela Lei de Acesso à Informação no Portal da Transparência, o sindicato do irmão do Lula teve um aumento exponencial nas contribuições, principalmente durante o governo do seu irmão, atingindo 154 milhões de reais. Tanto é assim e tanto são verdadeiros esses dados que protocolamos representação no TCU. E o TCU ontem anteontem, me corrija a assessoria, pela necessidade de investigar, de fato, também esse sindicato. Eu queria entender por que não foi investigado, se houve algum tipo de prevaricação de alguém, alguma informação que talvez não estivesse muito clara, apesar de estar no portal da transparência para a investigação, e principalmente ao senhor Andrei. E para concluir, senhor presidente, eu queria também lembrar aqui que essa postura do delegado Andrei de dar uma entrevista tratando de um caso ainda sob sigilo, é uma postura que não se coaduna com a sua função de diretor-geral da Polícia Federal. Inclusive, também quero fazer essa pergunta, gostaria da opinião de vossa senhoria sobre o fato de ou a possibilidade de estas afirmações feitas pelo delegado Andrei ter atrapalhado as investigações. E é por isso que o Novo entrou com uma representação no Ministério Público, com uma notícia crime contra o delegado Andrei, para análise de sua conduta, pois, na nossa opinião, essa conduta, repito, não se coaduna com a necessidade de garantir que esta investigação pegue, de fato, os bandidos do dinheiro dos aposentados, velhinhos, deficientes físicos, e que não proteja ninguém, não importa quem seja, muito menos se for irmão do Lula, pois ele, mais do que ninguém, teria acesso privilegiado ao Palácio Planalto para poder, eventualmente, cometer os crimes dos quais esses sindicatos têm sido agora acusados e alvos de investigação por parte da Polícia Federal. O diretor-geral ele tem acesso a algumas informações, normalmente na fase ali prévia à deflagração da operação, enfim, ele tem esse conhecimento. Uma dessas apresentações, na verdade, eu participei, enfim, e é passado um panorama geral da investigação para o chefe da Polícia Federal, doutor Andrei. Para a gente, para a polícia, isso é um caminho muito tranquilo e paz, né? Eu vou completar 27 anos na Polícia Federal, enfim, já fui diretor executivo no governo passado, fui superintendente regional em Pernambuco, fui superintendente no Rio de Janeiro, fui coordenador geral aqui de Polícia Fazendária, agora estou na Paraíba como superintendente regional. A gente tem um modelo de trabalho, um modelo de atuação. Obviamente eu não posso responder pelo delegado Andrei, enfim, a essas indagações, algumas dessas indagações, mas eu posso lhe dizer o seguinte, assim, essas informações, algumas informações sigilosas, logo depois da operação, o juízo determinou o levantamento do sigilo de algumas dessas informações. A própria representação inicial, enfim, que tem 247 folhas, eu passei o final de semana lendo para estar mais esclarecido sobre alguns detalhes da operação, porque tinha também um panorama geral inicialmente, também isso está aberto. Assim como o relatório da CGU, onde estão essas informações em relação não só ao Sindinap, quanto às outras 10 instituições. E assim, o que eu posso falar, assim, o Sindinap é investigado.
Então, assim, e aí com essa fala eu encerro a minha resposta, esperando ter atendido às suas indagações. Agora aqui, então, é que o delegado Andrei mentiu na entrevista, porque ele disse, e parece que estava mais preocupado em defender o governo do que a investigação, que o sindicato, cuja diretoria tem na sua composição irmão de Lula, não estava sendo investigado. Com todas as palavras ele disse isso. E digo mais, delegado Carlos Henrique, pois não? Foi na imprensa, disse na imprensa. Ele deu entrevista. Ele deu entrevista na imprensa. E tem mais. No momento em que ele disse isso, o sigilo não havia sido levantado ainda. O sigilo foi levantado, eu tenho as datas corretas aqui, no dia 28 de maio de 2025. Aqui diz 28 de maio. A entrevista foi no dia 25 de abril, então me corrija aqui, 25 de abril, e a entrevista e o levantamento do sigilo, tem razão, foi dia 28 de abril, 3 dias depois da entrevista. Então ele teve acesso a informações privilegiadas, ou, nesse caso parece pior, ele inventou informações que não existiam porque, talvez na ânsia de defender o governo ao qual pertence, preferiu dizer que o irmão do Lula não era investigado por meio do sindicato, que, repito, tem realmente muito mais descontos. O que mostra, lamentavelmente, que, apesar do trabalho de Vossa Senhores aqui, a Polícia Federal no Brasil está aparelhada hoje pelo PT. Vossa Excelência pode, para sanar essa pergunta, pode afirmar a data da abertura do inquérito, da instauração do inquérito policial que apura as condutas do Sindinap? Dessa forma seria fácil de apurar se, no momento em que o Andrei deu entrevista, se existia ou não investigação, já que já temos a informação de que a investigação estava sob sigilo. A investigação já existia, em 2024. Não sei o detalhe, não sei o dado de instauração, a data precisa, esse detalhe eu não tenho. Então, Van Hatten, acredito que fica claro Sim. que o Andrei não só falou sobre uma investigação que tramitava em segredo de justiça, mas mentiu à mídia brasileira informando que o Sindinap não era investigado quando era. Inclusive, o Sindinap teve seus descontos suspensos por determinação judicial. E nesse momento o TCU também está, por provocação nossa, da Câmara dos Deputados, no caso do Partido Novo, mas com apoio dos deputados da oposição, o TCU também está se debruçando sobre isso e abrindo sua própria investigação.